No dia 3 de julho, o RED Brasil Shopping, que é o HGBS 11, administrado e gerido pela RED, e que tem 90.010 cotistas, anunciou que o fundo comprou 40% do Shopping Jardim Sul, de propriedade do fundo Shopping Jardim Sul, que já era também administrado e gerido a essa altura pela RED, por 217.763 mil reais. Desse valor, 215 milhões foram pagos mediante alavancagem, cedendo recebíveis para a CRI. Então, olha aí, o HGBS, que era um dos únicos fundos de shopping que não tinha alavancagem, agora tem. E você vai ver os detalhes dela aqui. O cap rate estimado para o primeiro ano é de 9,3%. Então, lembra, cap rate é como se fosse o seu dividend yield. Você compra cotas por 100, sabe que o fundo paga 70 centavos de dividendo, então você calcula lá. O meu cap rate é de 0,7 ao mês, ou multiplica por 12, é de 8,4 ao ano. Um fundo de tijolo vai lá e compra um imóvel e sabe quanto ele vai receber, ou estima quanto ele vai receber de aluguel por ano, nesse caso, e divulga a conta do cap rate. A lógica é a mesma do dividend yield. Qual é a rentabilidade que a receita vai me gerar nesse investimento? Com a compra, o fundo passa a ter 88% da sua carteira em shoppings no estado de São Paulo. E aí, o fato relevante, ele foi curtinho no juridiquês e super extenso num material colorido, cheio de foto, cheio de gráfico e tal, que eu acho sempre fantástico. E eu pensei 3 dessas páginas, mas daqui a pouco a gente vai ver mais e com a explicação do gestor. Então, fala lá do shopping, o preço de aquisição, o NOI, a receita operacional líquida de 12 meses é de 20,2 milhões, gastronomia e lazer ocupam 26% da área bruta alocável do fundo, ele tem 28.747 metros quadrados de área bruta alocável e 88% do público que o frequenta é classe A e B. É um shopping que fica num bairro de classe alta, né, que é o bairro do Morumbi. O preço de aquisição é 8,8% inferior ao do laudo de avaliação atualizado e o cap de 9,3% considerando os próximos 12 meses. Olha lá a alavancagem. Certificado de recebíveis imobiliários, os CRIs. Metade é atrelado ao IPCA, metade é atrelado ao CDI. Então, 107 milhões e meio é uma série que custa IPCA mais 8% ao ano. Tem prazo de 10 anos, não tem carência de amortização, nem tem carência de juros. E a duration é de 4,35 anos. No caso da outra série, ela custa CDI mais 2,4% ao ano, tem prazo de 10 anos, tem carência de amortização por 2 anos, mas não tem carência de juros. E a duration é de 4,45 anos. Que é esse tal de duration, esse treco aqui, hein? Bom, primeiro, carência eu te devo, mas você me dá 2 anos de prazo? Sim, mas do quê? Você tem que me pagar tanto juros quanto amortização. Lembra do exemplo que eu te dei? Te emprestei R$1.000, você tem que me devolver 1.100. 1.000 é amortização, 100 é juros. Te dou carência das duas coisas, ou te dou carência só de juros, te dou carência só de amortização. Num fundo imobiliário, isso faz diferença, porque lembra, o dinheiro para pagar os juros pode ser o dinheiro que entra de aluguel, para pagar a amortização, não. Então, o mais interessante é que, havendo carência, que seja de amortização, mas não de juros. Se tem carência de juros, ele turbina o valor do rendimento agora, mas daqui a pouco esse rendimento tende a diminuir, como mais ou menos o que a gente acabou de ver no RBR Log, né, que vai diminuir o que ele paga de juros e vai aumentar o rendimento. Só que isso tem prazo para terminar. E a amortização, ela não vai ser paga com dinheiro que entra de aluguel no fundo. Então, tudo bem ela ter carência e depois faz uma emissão, vende um imóvel, coisa assim. Então, esse já é o caso. E veja aqui, a questão do prazo total da dívida é de 10 anos, mas a tal da duration é de 4,45 anos. Quem está assistindo aí está fazendo o curso, né, o Renda Imobiliária do Zero ao Profissional em Fundos Imobiliários, do Clube FI,
Recebi várias dúvidas sobre duration, né? Na parte que a gente fala de fundo de papel, aparece sempre nos relatórios gerenciais, e eu recebi algumas dúvidas sobre duration. Duration é um prazo médio ponderado de uma dívida. É uma conta meramente hipotética, tá? Mas dinheiro tem valor ao longo do tempo. Então, eu te emprestei lá os R$1.000, você vai me devolver 1.100 daqui 10 anos. Quando que você me devolve os R$1.100? No dia do vencimento, daqui 10 anos. Então, eu abro mão de R$1.000 agora, espero 10 anos e você me devolve R$1.000,100. Prazo do título, você assinou um papel dizendo que deve para mim. Prazo do título, 10 anos. Duration do título, 10 anos. Por quê? A duration é um prazo médio ponderado. Para ter uma média, tem que ter recebimentos ao longo do tempo, uns maiores, outros menores. Aqui não tem. Só tem um recebimento, no meu caso, um pagamento no seu caso. É o que seria a tal da dívida bullet. Você paga tudo de uma vez só, numa bala só lá no final. Então, nesse caso, prazo e duration são iguais, porque não há como calcular uma média. Agora a gente fala o seguinte, você tem que me pagar ao longo de 10 anos, mas você vai pagando, então, R$100 por ano, e no último ano você tem que me pagar 200. Certo? Então aí, a cada ano você está me devolvendo 100, e no último ano você me devolve 200. 100 de amortização e 100 de pagamento de juros. Então, eu abri mão de R$1.000 e vou recebendo R$100 por ano nos próximos 10 anos. Aí eu consigo calcular um prazo médio ponderado dessa dívida. A dívida é de 1.000, eu recebo 100 nesse ano, 100 no outro ano, 100 no outro ano. Quanto que eu recebo em relação ao total da dívida? Calculo uma média ponderada. E aí a duration ficou menor do que o prazo total. O que de fato vai acontecer? Vai demorar 10 anos para o dinheiro voltar para o meu bolso. De fato é isso que vai acontecer. Vai demorar 10 anos para o dinheiro voltar para o meu bolso. Não vai demorar 4,7 anos, vai demorar 10. Mas como o dinheiro tem valor no tempo, e eu vou calcular o peso, né, uma média ponderada ela tem peso, eu vou calcular o peso dessas intermediárias considerando a taxa de juros dessa operação. Então é como se, em tese, o dinheiro voltasse em 4,7 anos ao invés de voltar em 10. Em tese, considerando juro, o valor do dinheiro no tempo, certo? Então essa é a duration, prazo médio ponderado de um título de renda fixa. E ela é importante, ela é meio intuitiva no sentido de quanto maior a duration, maior o prazo, apesar de que eu posso ter duas dívidas de 10 anos, uma com uma duration maior, outra menor. Quanto amortiza? Uma amortiza uma vez a cada 6 meses, a outra uma vez a cada 1 ano. Então aqui é só uma vez por ano, vai ter duration maior do que a de 6 meses. Então, quanto mais volta o dinheiro, seja em prazos, seja em montante, menor vai ser a duration, certo? E ela é importante para comparar. Então você vai comparar. Pô, essa dívida aí custa IPCA mais 8, mas tem um título do Tesouro Direto que está IPCA mais 4,5, estou chutando. Então foi muito cara a dívida. Qual é a duration do título do Tesouro IPCA? Para comparar essas taxas, tem que comparar com coisas comparáveis. Então, a duration dessa dívida é 4,7 anos. Vai pegar um título público, que tem essa mesma característica, custa IPCA mais X% ao ano, mas da mesma duration. E aí você consegue comparar, certo? Para quem comprou esse CRI, digamos que seja um fundo imobiliário, vai marcar lá mercado, não vai marcar mercado? Vai sempre comparar com um título público, digamos que ele não tenha negociação, vai comparar com o título público, tem um spread de 3 pontos percentuais, então a gente vai ficar marcando 3 pontos percentuais acima do título. De qual título? Aquele que tiver a duration comparável, certo? Então isso é a duration. Voltamos para o fato relevante aqui. Então essa é a característica da dívida assumida pelo HGBS. Metade IPCA mais 8, metade CDI mais 2,4. E aí, olha lá, o calendário, né, dessas amortizações, o cronograma das amortizações. Então não é o juro que tem a pagar aqui, é a amortização, aquela que não pode usar o dinheiro do aluguel do fundo. Então, tranche IPCA,
Lembra que não tem carência na tranche IPCA, então tem que pagar um pouquinho em 2023, 7 milhões em 24, mais 8 milhões em 25, só que em 25 começa a ter que pagar amortização também da outra tranche lá, CDI. Lembra que essa tem carência de 2 anos. E aí, então, no total, tem que pagar 12, depois 17, 19, 22. É isso que o gestor tem que agora pensar na gestão do caixa dele. Como que ele vai ter esses 12 milhões para pagar da amortização em 2025? Vai guardar 100% do lucro? Vai vender algum imóvel? Vai fazer uma outra emissão? E assim por diante. Geralmente, a saída é via emissão de cotas. Então, aqui, resumido, só ficou mais longo porque eu acabei parando para explicar conceitualmente a duration, o fato relevante do HGBS. Agora tem uma conversa bem detalhada com o André Freitas que eu vou colocar aqui para você agora.